Gente, o nome da pregação de hoje é Por que Deus encarnou? Eu vou ler com vocês Lucas capítulo 1, versículo 26, e eu vou defender o que a Bíblia declara, o que a igreja ortodoxa, não, a igreja que tem o ensino ortodoxo ao longo da história tem defendido que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E quais as implicações disso para as nossas vidas hoje? A importância de Deus ter encarnado. E porque também, por exemplo, testemunhas de Jeová são uma seita. Como diz Paulo, você não deve nem recebê-los, porque eles não trazem essa doutrina. Para eles, Jesus é uma criatura. Jesus não é uma criatura acima de todos os outros. Uma criatura elevada. Ele é Deus, ele é o próprio Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir estas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então, o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Aqui já está dando nessas descrições, né? Filho do Altíssimo. Não de um homem, mas de Deus. Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Verso 33, 32, né? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é filho do Altíssimo, mas ele é filho de Davi também. Ele reinará eternamente, só um Deus pode reinar eternamente, sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço da intimidade de homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso, aquele que nascerá de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Você percebe que ao longo aqui dessa descrição, você vê essa ideia de Filho de Deus, para descrever a natureza divina de Jesus, e Filho de Davi, Filho do homem também. Você percebe aqui o tempo inteiro, ele é Filho de Davi, ele é Filho do Altíssimo. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Verso 36. E obviamente aqui, verso 35, o Espírito Santo vai te envolver e por isso o ente será santo. Jesus não tem pecado. Por quê? Porque ele não veio da semente de Adão. A semente contaminada de Adão. Verso 36, também Isabel, tua parente, espera um filho já sendo idosa. E por aí vai. Verso 37, porque para Deus não há impossível. Até aí. Queridos irmãos, pense na nossa vida, na nossa jornada aqui neste mundo, como uma grande viagem num barco. A pergunta do homem moderno não é: para onde vai? Qual é o destino deste barco? A pergunta do homem moderno é: vai ter caviar? Haverá lazer e boa companhia? Porque se houver isso, o homem moderno está disposto até mesmo ir bater num iceberg. O que eu estou querendo dizer com essa figura, com essa ilustração, é que quando a fé cristã é apresentada aqui em Lucas, Lucas apresenta assim, com os seguintes termos: Teófilo, pareceu-me bem transmitir a você uma narração coordenada dos fatos para que tenha plena certeza das verdades que você ouviu. Esta é a bandeira do Evangelho. Não é: venha a um estacionamento legal na igreja. Venha, temos uma comunidade muito acolhedora. Pode haver tudo isso. Venha, aqui é muito gostoso estar entre nós. Ou, como algumas igrejas fazem. Essa semana eu vi a gente, meu Deus do céu, que raiva. Culto com mágica. Domingo agora. Eu não acreditei, eu fiz questão de assistir ao vídeo todo. Quer dizer, fui pulando ali, né? Porque eu não sou tão masoquista assim, não, né? 40 minutos e pouco, mais ou menos. A palavra embaixo, culto. E um cara fazendo mágica.
40 minutos. Aí no final ele pegou uma bola lá e falou, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é Jesus. E nhê, 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 nhê. Aí o pastor pregou. Meu Deus. Meu Deus. Venham, venham. Venham que vocês ficarão ricos. Não. Deus pode te fazer prosperar, com certeza. Uma boa igreja será um ambiente familiar. Com certeza. Uma igreja verdadeira, ela é assim. Se há um cemitério, o povo tudo morto, e não tem nada a ver com intensidade, sabe, de voz na cantoria. Não, não, não. Morto porque não transmite o calor de Cristo por meio do amor aos seus irmãos. Não há igreja ali. Sendo alto louvor ou não. Não, não, não. Essa igreja está morta. O louvor pode ser altíssimo, essa igreja está morta. Uma igreja verdadeira será acolhedora. Mas qual é a grande mensagem do Evangelho? Vem, ainda que você perca tudo. Ainda que o barquinho, a viagem seja muito difícil. Porque a questão é o seguinte, nós estamos falando a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Esse é o anúncio. É assim que a fé cristã foi anunciada. Você pode morrer hoje à noite, se você crer em Cristo. Mas isso não anula o fato de que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, encarnou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esta é a verdade. O seu filho morrer não anula o fato de que o Filho de Deus está vivo. Essa é a verdade. É assim que o Evangelho foi apresentado pela igreja. E aí, a gente chega nesse tema, na encarnação. A encarnação, como proposta pela Escritura, ela é única. Não existe em religião alguma em que apresente um Deus 100% homem e 100% Deus. Algo incompreensível para nós, que aceitamos pela fé porque nem compreendemos a profundidade que isso é. Mas é o infinito cabendo em Maria. O que resta a nós adorar. E perguntar por que era tão importante a encarnação. Primeiro, a encarnação é o cumprimento das profecias. Gênesis 3, 15. Adão havia pecado, seduzido pela cobra, pela mulher. Então Deus diz o seguinte: porém inimizade entre ti, serpente, o capeta, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, que a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, interpreta como sendo Jesus Cristo, o descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, uma referência à morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ali já houve a primeira profecia de que o Salvador da humanidade tinha que ser homem, tinha que ser descendente da mulher. Depois, um dos textos mais famosos para falar sobre isso é Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui, mais uma vez, você tem a ideia, a noção bíblica de quem é Jesus. Ele vai nascer de uma virgem, vai ter a natureza humana, mas vai ser Deus conosco. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Jesus não é um centauro, meio homem, meio Deus. Não, ele é 100% Deus, 100% homem. É assim que a Escritura anuncia. Abraão. Deus prometeu a Abraão que dele, da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mais uma vez, mostrando que seria homem o Messias. O Messias seria homem, mas ao mesmo tempo ele iria salvar o mundo inteiro. Quem tem o poder de fazer isso? Só um Deus. Só um Deus. Outra expressão que constantemente é usada no Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo é o filho de Davi, que é mais uma alusão de sua natureza humana. Natureza humana. Ora, só Deus pode prever o futuro. Por isso, a encarnação é mais uma prova de que Jesus Cristo é o Messias. A sua encarnação, a sua crucificação e a sua ressurreição vão dando essas provas, todos os sinais e milagres que ele fez, vão dando essas provas de que ele é o Messias. Segundo, a encarnação é a união da divindade com a humanidade. Não a humanidade, os homens todos, tá? Mas com a matéria. Jesus
se faz carne. Sem pecado, mas se faz. Ao longo da história da igreja, principalmente nos primeiros séculos, houve inúmeros debates sobre quem era Jesus. Os gnósticos, por exemplo, diziam que Jesus não tinha corpo, porque eles acreditavam que a matéria é má. Sendo a matéria má, o Deus deles não podia ter matéria. Era uma espécie de holograma, o fantasma, aquilo que as pessoas viam. Ário foi outro herege que errou também em relação à pessoa de Jesus Cristo, falando dele em alguns aspectos mais humanos apenas. Humano apenas. Que são os testemunhas de Jeová herdaram essa heresia. Mas veja como a Bíblia declara, como a Bíblia apresenta Jesus Cristo. 82 vezes a expressão Filho do Homem é apresentada. Uma delas, lá em Hebreus, se referindo aos seres humanos. Todas as outras se referindo a Jesus Cristo. 82 vezes, somente uma se referindo aos homens e todas as outras se referindo a Jesus Cristo. Estevão, em Atos capítulo 7, chama Jesus de Filho do Homem. 82 vezes a expressão Filho do Homem aparece. Uma utilizada para os homens, outra, Estevão se referindo a Jesus, e todas as outras, Jesus referindo-se a si mesmo. Outro título messiânico ligado à humanidade de Jesus é Filho de Davi. O Salmo 132 mostra isso, Jeremias 23 mostra isso, Mateus 12, várias e várias vezes Jesus é chamado de o filho de Davi. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? O Messias deveria vir da tribo de Davi, da tribo de Judá, deveria ser descendente de Davi. É este o Messias? Era um atributo messiânico, o Messias tinha que ser humano. Mas ele é Deus também. Como o próprio texto aqui que a gente leu várias e várias vezes anuncia isso. Filho do Altíssimo, Filho de Deus, ente santo, sem pecado algum, sem pecado algum. Lá em João, capítulo 1, João usa a palavra logos, que era utilizada no vocabulário grego, para se referir a Jesus Cristo. E ele diz, olha, antes de tudo existir, ele já era. Ele estava com Deus e ele era Deus. Tudo o que foi feito a partir dele. Ele não foi criado. Não foi. Ele já existia. Ele não diz isso. Antes de Abraão, eu já era. E eles retrucaram. Como assim? Você não tem nem 40 anos? Como assim? Ele estava dizendo, eu sou Deus. O tempo todo. Jesus anuncia isso. Filho do homem, filho de Deus. Eu sou homem, eu sou Deus. O tempo inteiro. Por que ele tinha que ser homem e ele tinha que ser Deus? Terceiro, a encarnação é o cumprimento da justiça. Deus sentenciou o homem à morte, porque o homem pecou. Quem pecar vai morrer, disse Deus. E o homem pecou. Deus não poderia dizer assim, olha, eu falei isso, mas ignorem, não era bem isso. Deus não seria Deus, ele não seria justo. E aqui é tão importante isso, é tão importante. Eu fiz uma pregação, quinta-feira, falando sobre pena de morte. E disse assim, se você não acredita em pena de morte, o seu Deus não é o Deus da Bíblia. O seu Deus não é o Deus da Bíblia. A pena de morte já é estabelecida lá em Gênesis. Em Gênesis 9:6, Deus disse assim, aquele que derramar sangue, ele terá o seu sangue derramado, será morto. Na Escritura, homicídio, estupro, eram passíveis de pena capital. Ora, é impressionante como, inclusive, a comunidade evangélica acha que Deus é uma espécie desses juízes, de alguns juízes de nosso país, que são corruptos. Veja bem, veja o absurdo que é pregado por aí. E que ignora por que Jesus encarnou. Que anuncia o amor de Deus pela cruz. Fala, olha, está vendo a cruz? É o amor de Deus. E ignoram por completo que a cruz é também, e em primeiro lugar, um anúncio da ira de Deus e da justiça de Deus. Tanto é que Paulo, quando ele vai pregar o evangelho em Romanos 1, ele diz o seguinte,
Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se conhece a justiça de Deus. É interessante isso. É interessante porque a comunidade evangélica hoje diz que como carro-chefe de sua mensagem é o amor e a misericórdia. Mas Paulo, quando vai falar do Evangelho, diz, nele se revela a justiça. Ele está dizendo que uma das tônicas ali do Evangelho é a justiça. Ele resume o Evangelho em justiça. É óbvio que tem misericórdia e graça, mas quando ele vai dar a tônica do Evangelho, ele diz, nele se revela a justiça. Ora, quando uma mãe, a gente já viu isso tantas vezes no nosso país, uma mãe tem a sua filha assassinada. E aí, e não há punição correta, ela então decide percorrer um longo caminho, clamando para que justiça seja feita. Agora, recentemente, saiu o documentário novamente da morte da Daniela Pérez. O rapaz parece que converteu. Se converteu, creio. Creio mesmo. Independentemente disso, na época, o documentário vai mostrando que as punições eram muito brandas. Continuam, né? Mas era ainda pior. É citado no documentário. Eu nem lembrava disso, mas que o ordenamento jurídico era o seguinte: se uma pessoa fosse sequestrada e morta, mas não houve valor, ou seja, pedido de resgate, nem era considerado hediondo. Olha que absurdo. Olha o absurdo. Um absurdo. E a partir desse caso, a lei foi alterada. Não sei se você lembra, 1 milhão de assinaturas e tal. Todo mundo diz, é isso. É humano pedir que a justiça seja feita. É humano. No entanto, apesar de Provérbios declarar que o juiz que deixa o vagabundo sair impunemente é abominável perante Deus. Apesar disso, os crentes acham que Deus nos perdoou como juízes bandidos fazem, deixando criminosos sair impunemente. Que Deus não pune, eles acham que a misericórdia de Deus anulou a justiça do Senhor. Não, Deus encarna para satisfazer a justiça. Se Deus não fosse justo, não era necessário encarnar. Se Deus não odiasse o mal, não era necessário a encarnação. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o mal. E por isso a Bíblia declara em Isaías: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus teve prazer em trucidar Jesus Cristo na cruz. Por quê? Porque naquela hora a justiça foi satisfeita. Lembra da palavra propiciação? No Antigo Testamento havia o propiciatório. A Arca da Aliança, dentro dela estava a lei, em cima o propiciatório. A palavra propiciação, o verbo propiciar, a ideia é a seguinte: aplacar a ira de Deus por meio do cumprimento da justiça. Aplacar a ira de Deus por meio do cumprimento da justiça. Logo quando Adão peca, Deus provê a ele o recurso de salvação. O texto bíblico declara que Abraão estava nu, mas, ao pecar, Deus o cobre com pele de animal. Um animal foi morto ali. Mas óbvio que um animal não pode nos substituir. Óbvio que não. Nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Os animais não. Então, a Escritura declara que os animais eram uma espécie de penhor. Cada sacrifício ali no Antigo Testamento, cada animal era uma garantia de Deus. Deus dizendo, eu vou pagar. Né? Lembra penhor? Tem loja de penhor ainda? Você não tem recurso para pagar agora, você deixa lá um relógio de ouro. É a garantia de que você vai trazer o dinheiro. Você fez um empréstimo e deixa um penhor. Essa é a ideia. Em Romanos 3:25, Paulo disse que os pecados estavam impunes antes de Cristo Jesus. Antes de Cristo. Deus estabeleceu, assim como em inúmeros ordenamentos jurídicos, há uma fiança para o homem. Há uma fiança. Que o inocente poderia morrer para substituir o pecador. Mas tinha que ser um homem inocente. Daí então a encarnação.
A encarnação declara, grita: Deus não é injusto. Nenhuma unha, nenhuma bala roubada será deixado para trás. Nada ficará impune, nada. O que a Escritura declara é que todos aqueles que não creem em Cristo permanecem debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque em relação àqueles que creem, os pecados foram punidos na pessoa de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso faz todo sentido, afinal, nós fomos condenados por conta do pecado de um homem. Nada mais justo que por meio da santidade e perfeição de um homem, nós fôssemos salvos, como declara Paulo em Romanos 5. A morte entrou no mundo por meio de um homem só. Impressionante como que os homens, evangélicos, eles não concordam com a doutrina de Romanos. Não é justo que sejamos condenados por conta de um pecado de um homem. É justo sim, porque Deus estabeleceu. Não é justo que o pecado de um homem nos condenasse. Mas você não gosta da ideia de que a santidade de um homem nos salvou? Só faz sentido então crer que um homem pode salvar todo o povo de Deus. Você também acreditar que um homem trouxe condenação a todos. A encarnação é Deus dizendo: eu odeio o que é mal. Eu odeio o pecado, nunca deixei de odiar. Deus não converteu no Novo Testamento. A cruz é, em primeiro lugar, o anúncio de um Deus justo. Lá em Apocalipse, João, ele vê o livro e ele chora copiosamente. E ele explica por quê. Porque não havia nenhum homem digno de abrir o livro e desatar os selos. Até que Jesus Cristo veio e pegou o livro. A encarnação é também um anúncio da falência humana. Não houve um inocente para nos substituir. Nenhum homem é bom o bastante para declarar: eu estou aqui, eu posso me salvar. E até, quem sabe, salvar outros. Não. A encarnação é o anúncio da falência humana. A encarnação é Deus dizendo: eu tive que descer, porque nenhum de vocês poderiam subir. Nenhum de vocês jamais seriam salvos pelos seus próprios atos, porque vocês são malignos. Você não se lembra qual era o critério da oferta do bezerro lá no Antigo Testamento? Tinha que ser sem defeito. Isso era um anúncio de Cristo. Por isso, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro. Todos os outros eram sombra. Esse é o termo usado em Hebreus. Todos os outros eram uma sombra. Uma sombra é isso, sabe? Tem a forma, mas não a realidade. Jesus é a realidade. Jesus é esse Cordeiro sem defeito. Por isso, você se lembra lá do Egito? Páscoa, passar por cima? Em toda casa que houvesse o sangue do Cordeiro, o anjo passaria e veria o seguinte: aqui a justiça foi satisfeita. Houve morte nessa casa. Um bezerro que representa o Cordeiro, Jesus Cristo, morreu aqui. Portanto, aqui a justiça foi cumprida. Aqui já morreu alguém. Nas outras casas, onde não havia sangue, onde não havia fé, houve morte, porque a justiça foi cumprida. Em todas as casas do Egito, naquele dia, a justiça foi cumprida. Na casa dos crentes, os judeus, e na casa dos incrédulos. Nós não fomos salvos como bandidos são salvos neste país. Não, nosso Deus é justo. Ele odiava o mal ontem, ele odeia hoje, e ele vai continuar odiando por todo sempre. Por isso Deus tinha que encarnar. Quarto e último princípio: a encarnação é o anúncio de que Deus está conosco. Aqui em Lucas, Maria crê que ela ficaria grávida através do Espírito Santo. E o anjo diz: não haverá impossíveis, nada há impossível para Deus. E aí, mais uma vez eu cito para vocês Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Sabe qual é o contexto dessa fala? Lá em Isaías, o contexto é o seguinte: Rezim, rei da Síria, estava
em uma parceria maligna e diabólica com Peca, rei de Israel. Síria, uma superpotência. Israel, agora inimigo de Judá. Naquela época, houve uma divisão. Ao lado norte, Israel, com capital Samaria. Ao lado sul, Judá, capital Jerusalém. E as duas se tornaram inimigas. Agora, Israel, que sistematicamente se tornou idólatra, tem a parceria de uma grande nação. E então o rei Acás é uma pulguinha diante desses poderosos. Nessa hora o profeta vem e diz: Deus é com vocês. Vocês são pequenos, mas vocês vão ganhar. Peçam um sinal. Peçam um sinal. O texto bíblico declara que Acás disse assim: não pedirei. O profeta dá mesmo assim. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel. A ideia aqui era simples. Acás, uma virgem pode dar à luz? Não. É um milagre, não é? Você também é como uma virgem. Você não tem recursos para ganhar. Mas você vai ganhar. Sabe por quê? Porque Deus é com você. Esse é o contexto. Esse é o contexto do que é usado para falar de Jesus Cristo. E que era o anúncio de Jesus Cristo. O anúncio de Jesus Cristo é o anúncio da vitória do povo de Deus. É a declaração de que não importa os nossos inimigos, pecado, a morte, o diabo, em todas as coisas somos mais que vencedores, porque nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. E por quê? Porque Deus é conosco. É isso que a encarnação declara. Eis que estou convosco todos os dias e não há prova maior do que a cruz. Deus se fazendo gente para morrer em nosso lugar, nos substituir. Como eu disse para vocês, não há paralelo da encarnação de Jesus Cristo em nenhum outro lugar. Na mitologia grega, Zeus, o Senhor Supremo do Olimpo, ele olha para Ganimedes e vê em Ganimedes uma beleza divina. E ele então, Zeus se transforma, encarna. Zeus se transforma numa águia e rapta Ganimedes, tornando Ganimedes seu escravo para servi-lo na mesa e na cama. A encarnação de Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus olha para nós e vê feiura, e Jesus se faz escravo, se faz condenado, se faz servo, para nos salvar e nos redimir de toda a nossa imundície. É por isso que ele encarnou. É por isso que ele se fez gente, para cumprir a justiça de Deus, mas também para anunciar o amor de Deus pelo seu povo. Deus conosco. Pode a mãe que amamenta abandonar, mas o Deus conosco não. A encarnação é esse anúncio amplo de que Deus é justo, mas também misericordioso. De que Deus foi misericordioso porque ele agiu com justiça. Por isso, então, a Escritura declara que todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. É declarado justo pela fé. A fé lhe é atribuída como justiça, como a Bíblia declara sobre Abraão. Ele creu e isso lhe foi atribuído como justiça. Você se lembra daquele momento na cruz em que Jesus ele é crucificado nu? Você se lembra daquele momento em que os soldados lançaram sortes para ver qual deles ficaria com as vestes de Jesus? Você se lembra que em toda a Escritura a vestimenta é sempre a representação da justiça? A Bíblia vai falar da vestimenta de maneira negativa. Jeremias vai dizer que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Apocalipse, então, vai dizer também que o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Aqueles soldados romanos somos nós, podres e malignos e pervertidos, que não merecíamos a salvação, que merecíamos andar nus, expostos,
E os nossos pecados deveriam ser expostos para todos verem. Mas o que a Escritura declara é que Jesus se fez nu para que nós fôssemos vestidos. Ele carregou o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que houvesse salvação em toda a casa que tivesse fé. Porque onde há fé, aí então acontece aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Quando o ofertante levava um bezerro, um cordeiro, ele colocava a mão no cordeiro, no bezerro, querendo com isso dizer o seguinte: este animal está me substituindo. Ele é o animal sem defeito, que representa Jesus Cristo, incorruptível, para nos salvar de maneira justa, de maneira perfeita, para que Deus seja o justo e justificador daqueles que creem, diz o apóstolo Paulo. Você crê? Você crê mesmo? Vamos ficar de pé?